Ok, Carmen, pronto, vamos dar início ao dia de hoje. Então, vamos fazer mais uma respiração. Vamos começar a oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Vamos voltando. Cada um do seu tempo. Então vamos lá. Eu não passei as páginas de hoje, né? Mas é a continuação, tá? Vai ser, para quem está no livro, é da página 225 a 233. E no PDF é da 146 a 151. Então vamos começar a leitura. Que toda a compreensão que tiver que vir, venha e as palavras sejam emitidas para dentro do coração de cada um. Vamos lá. Sobre o cristianismo. Agora passo a falar de assuntos mais terrenos. Enquanto lê as páginas seguintes, observe o que ocorre com o seu humor ou seu sentimento de bem-estar. Este é um exercício para reconhecer o que acontece na consciência enquanto mudam os seus pensamentos e você utiliza um novo conjunto de palavras. Por favor, leia as próximas páginas com muito cuidado, seja você um cristão praticante ou não. E resista se você tiver uma forte tentação de saltá-las. Anote suas respostas, ideias, sentimentos e, sobretudo, qualquer mudança de sentimento, seja de depressão ou de prazer. Anote o número da página onde as palavras começarem a melhorar seu ânimo e a levá-lo para um plano superior de paz e felicidade. Este é um exercício dos mais importantes. Se não o fizer, você continuará lendo a respeito da consciência sempre, porém nunca alcançará uma profunda compreensão do que é a energia básica da sua existência, da matéria, do corpo e do ambiente, dos acontecimentos de sua vida, de seu humor e de suas aspirações espirituais. Você não chegará a compreender que a consciência é a totalidade, tudo em sua existência e experiência, até que observe como as ideias e opiniões podem elevar ou baixar as frequências vibratórias de sua consciência. Desejo que você se torne consciente das palavras que utiliza em sua vida diária, a qualidade de vida que elas criam para você e o impacto que elas causam sobre os outros, elevando os seus ânimos em paz e alegria ou deixando-os deprimidos e esgotados. Além disso, é minha sincera intenção alcançar aqueles de vocês que atualmente estão vinculados à religião cristã, que estão lutando com o condicionamento religioso passado ou presente e encontram dificuldades para se livrar de suas percepções dos dogmas, a fim de se moverem livremente nas frequências vibratórias mais finas de um conhecimento espiritual superior. Talvez você tenha medo de ser condenado simplesmente por ler essas páginas. Ainda assim, elas o atraem fortemente e você sente intuitivamente que está lendo sobre a verdade da existência que não foi ensinada por seus líderes religiosos. Você está dividido entre sua necessidade imperiosa de conhecer a verdade e o temor de desgostar a Deus, seja qual for a forma pelo qual o percebe na atualidade. Eu, o Cristo, estou muito consciente da angústia que essas cartas causam a muitas pessoas sinceras
e desejo conduzi-las além de sua inquietude, até a perfeita paz mental e alegria. Por essa razão, é absolutamente necessário primeiro analisar as suas crenças atuais e as origens das doutrinas da Igreja, antes de continuar ensinando a você a mais profunda verdade a respeito da natureza do universal e da própria natureza do homem. Para compreender completamente as origens da doutrina cristã, você deve voltar no tempo até o começo do judaísmo, e aí encontrar as racionalizações da mente humana que lutava para definir em palavras o que sentia intuitivamente que era possível, o que era a provável fonte do ser. Você, que está lutando para livrar-se dos mitos passados e crenças errôneas, deve agora por si mesmo alcançar a clara percepção e compreender a fundamental diferença entre a crença da Igreja e a verdade da existência que estou presentemente tentando explicar. Enquanto não puder discriminar a origem e a forma de suas crenças atuais, você não será capaz de liberar-se completamente das ilusões de seu condicionamento religioso passado. Você terá um pé aqui, outro lá. Uma posição perigosa para se estar. Esse estado mental provocará um grande conflito e poderá levá-lo a abandonar a busca e voltar às antigas formas religiosas, cômodas e emocionalmente seguras, mas que não levam você a lugar algum. Portanto, tenha cuidado e não se deixe intimidar pelas ameaças de desgostar a Deus e outras condenações do mesmo gênero. As origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Essa crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre a origem da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem, Deus, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação, e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, esse misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus, originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano homem-Deus, em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente, e que disse que ele se descreveu como "Eu sou o que sou". Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram, ou têm medo de considerar, que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental e emocional com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na Terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Esta é uma exata descrição da atividade da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo, depois da morte pela crucificação, e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alçando meu corpo aos céus. Como perguntei na carta 3, o que eu faria com o corpo humano no céu, na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, esse evento se converteu em uma estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo,
Que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais, vivendo em palácios, imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena em cerimônias prestigiosas? Eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam de minha última ceia. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci minhas frequências vibratórias de consciência para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos, durante a última refeição com meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir, que não poderia evitar e não queria evitar, estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado ao meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por tê-los que deixá-los e temeroso por seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos sem a minha orientação e proteção dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes e intensamente entusiasmado porque poderia colocá-los no bom caminho. Introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobreza e miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado? Logo estaria pendurado em uma cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito. Refleti sobre os momentos de cura e a aceitação alegre das pessoas ao Pai amoroso. Eu podia compreender porque o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai Amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei minha atenção aos meus discípulos, que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do sumo sacerdote e se perguntavam por quê. Eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por essa razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha e com um punhado de ervas marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés disse que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta angustiado de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, sangue e sangue. Sangue dos cordeiros sem mancha, sangue nas manchas das portas, sangue das crianças e do gado egípcios. Como sempre, me espantei com séculos de preocupação judia com o sangue e brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar o seu único filho com a intenção de oferecê-lo em sacrifício porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar pelo pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições tão sólidas e duras como pedra. Essa foi a nossa última refeição juntas, em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias, e isso eu teria que aceitar com espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer. Tenso, contraído, compassivamente caloroso para com meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Perguntava-me como poderia deixar para estes seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo como recordação, algum ritual que trouxesse de volta às suas mentes confusas tudo o que eu estava tentando ensinar.
Eu queria sacudi-los e tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos, me ocorreu que eles estavam tão preocupados com sangue, então eu daria sangue a eles, para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços, dizendo bruscamente: eu sou como seu cordeiro pascal. Distribuam este pão entre vocês e peguem cada um a sua parte. Comam e façam isso em minha honra, por ter trazido a vocês a única verdade que o mundo já ouviu. Deixem que este pão seja o símbolo do meu corpo que está a ponto de ser maltratado na cruz. Pararam de conversar e olharam para mim. Vamos, comam, eu disse. Como em um sonho, silenciosamente tomaram um pedaço de pão, passaram-nos aos outros e todos comeram a sua parte. Então peguei uma grande taça de vinho e disse para beberem e passarem aos outros. Esse vinho é o símbolo de meu sangue. Eu vim para dar a vocês a verdade sobre Deus, a verdade sobre a vida. Porém eu fui rejeitado, meu sangue correrá por vocês. Novamente em silêncio, beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido dinheiro para apontar meus soldados do sumo sacerdote quando o momento chegasse. Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento. Então disse a Judas: vá logo e faça o que tem que fazer. Judas me olhou longamente e vi a dor e indecisão em seus olhos. Ele estava repensando o assunto. Porém o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez. Vá, disse com dureza. Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntaram o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como eu falei para vocês. Observei com certo cinismo doloroso as expressões de seus rostos, dúvidas, sobressalto, terror. Logo brotou uma torrente de perguntas ressentidas. O que iria acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas e famílias por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas o fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo, a todo instante, que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles. E ao final de tudo isso, seria liberado de meu corpo e poderia ascender aos reinos de luz, que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a visão terrena. Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então sorri para eles e disse: é bom que tenham feito o que pedi, em lembrança de mim e de minha morte, que está por vir. Continuem partindo pão e bebendo vinho juntos, recordando que sempre os amarei e que ficarei com vocês em espírito, até que se reúnam comigo aonde vou. Não tenham medo, vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta: no futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e um clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo que ensinei e não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me em total silêncio para a minha aprovação, entrando em espírito em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me na túnica. Fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Essa é a verdade por trás do partir do pão e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo essa carta sabe, tudo o que meu Pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja decidiu no Conselho de Nicéia que eu me referia a 3 pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente
e rezam ao Filho para salvá-los de seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrestres e humanamente concebidas? Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu nos calcanhares do Salvador, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos, Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiraram as guerras entre nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de alguma dessas crenças e contribuíram muito para a existência nesses 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram um ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento das hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Esses são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. Hoje, vamos terminar aqui. Vamos tomando notinhas para a gente começar. Quem quer assumir a palavra? Eu. Pode falar, Marleninha. Então, como eu sempre falo, eu li muita coisa, muita coisa. E aí uma das coisas que eu li é que quando foi criada a religião, eles se aproveitaram do que eles chamam de ritos pagãos, de pessoas que eram ou acreditavam em outros deuses e outras coisas. Então, as festas religiosas, todas baseadas nesses ritos, né? Natal, por exemplo, e a imagem de Deus, eles sempre colocam como uma imagem meio mesclada entre Netuno e numa nuvem. Sempre tem essa imagem. Quando a gente faz a oração, só para vocês verem como é engraçado, né? A nossa mente. Você fala, um raio de consciência vai para a sua consciência e tal. Eu imagino eu aqui embaixo e Deus lá em cima, como sempre colocaram nas religiões. E essa é uma imagem que eu sempre tenho, e é difícil, eu fiquei pensando, gente, como é difícil tirar essa imagem que a gente cria, é muito difícil. E aí você fala daquele lance de que eles pensam, né? Deus é amor, Deus castiga, Deus disciplina, envia o mal para as pessoas que não aceitam. É uma coisa que eu sempre falei, eu sempre fui na igreja e vi a imagem de Jesus na cruz e eu tinha medo. Era uma coisa de medo mesmo que a gente tinha. Assim, você ficava falando, nossa, ele está me observando, ele está lendo os meus pensamentos, ele está... E assim, eu não acho que um pai, ele castigue, eu acho que um pai, ele educa, ele mostra o caminho, mas não castigar. Castigar é uma coisa tão, tão triste, tão assim. E aí, quando fala assim que o corpo que ele vai para o céu, eu não entendo muito esse negócio que ele fala, eu vou estar no céu. Então, seria a mesma coisa que isso que eu estou imaginando, que Deus está lá no céu, que ele tem que ir para o céu, né? Eu acho até que a gente fala tanto de outras dimensões, que ele poderia falar aqui que ele está em outra dimensão. O corpo dele, quando deixou o corpo terreno, foi para uma outra dimensão. E ele fala de céu também, né? Então eu acho que tem mais umas coisas assim para falar, mas eu acho que por enquanto é mais ou menos essa para a gente conversar, para vocês falarem. Ok, pode falar, Carmen. Nossa, meu gato está aqui em cima da mesa comendo minha planta.
Eles são, olha, então, assim como a Marlene, eu tive uma educação católica também, fui batizada, crismada e estudei em colégio de freira. E, nossa senhora, depois que a gente vai aprendendo e vai vendo, né, as coisas assim, como realmente são, eu me lembro muito também disso, é muito dramática, muito na emoção, como está escrito aqui, né? Cristo na cruz, era uma tristeza, eu via aquilo com uma tristeza. E esses dogmas, né? Essas coisas de Deus castiga, olha, Deus castiga, Deus está vendo tudo ali do céu. Isso eram coisas que falavam assim, direto, e mesma coisa agora você tem que se confessar, né? Os pecados, eu falava, gente, eu não achava o que eu fazia, eu tinha que falar o que é. Responder para a mãe era pecado, brigar com o irmão era pecado, tudo era pecado. Então eu falava, mas isso é uma coisa meio normal, não é pecado. É uma coisa, uma carga muito grande, né, que tinha e tal. E, então, tinham várias coisas assim, mas a minha mãe, ela era cursilista, então ela fez encontro de casais, eles estudavam, eles tinham reuniões, né, semanais, quinzenais, sei lá, uma turma dela, e eles estudavam a Bíblia, o Evangelho, mas trazendo para os tempos atuais. Então, a minha mãe sempre falava, Deus não quer o nosso mal. Ela falava muito do negócio de aceitação, porque às vezes a gente, adolescente, por que foi acontecer isso comigo? Por que ela falava assim, não é Deus que está te castigando. Então, ela já tinha uma outra visão e ela falava umas coisas. E assim, eu acho que conforme a gente vai crescendo e vai tendo outras experiências, vai vendo umas coisas que não batem muito, né? Que os padres falam, que não bate muito com o que você, né? E tal. Então, assim, eu sou assim, eclética, eu sou aberta a eu acho que todas têm um único caminho, todas as religiões têm um único caminho, né? Hoje eu já vejo de outra maneira, depois que eu tive meu filho, tive uns problemas com ele, eu fui para a linha espírita, de frequentar, assim, de me aconselhar, de escutar. E eles interpretam de outro jeito, eles te acolhem de outro jeito, os espíritas. Não sei se alguém já teve alguma experiência. Então, eles explicam as coisas melhor. Então, vai mais de encontro ao que você busca. Então, eu entendi muita coisa através do espiritismo. E agora eu não frequento nada, entendeu? A igreja faz muito tempo que eu não vou e tudo, mas a fé continua a mesma, e com as descobertas, com os novos entendimentos, as coisas vão variando, né? A gente vai percebendo outras coisas, mas essa coisa também que você falou, que Deus era longe. Quando a gente era pequena, Deus era no céu, né? Deus criou todas as coisas, os pássaros e tal, mas era uma coisa distante, não é como a gente tem o entendimento, né? Que eu sou o eu sou. Ele está dentro da gente o tempo todo e tal. Então, a gente, né, tem os dois polos que a gente fala, nossa. Então, é mais ou menos isso. Di, quer falar alguma coisinha também? Não, eu passo a minha vez. Tá, não. Eu não vou falar muito do pecado, porque na realidade o pecado é o tema da semana que vem, né? Até acho que
foi até assim, eu fiquei com medo de ser muita coisa, mas eu acho que faz tudo parte do mesmo assunto, né? Eram mais umas 3 páginas para ler, que encerraria a carta, né? E até valeria a pena talvez falar junto, né? Mas vamos ver, se vocês acharem que vale a pena, depois a gente faz a sequência da leitura e continua, até para incorporar, porque vai falar exatamente dessa parte do pecado, né? Da origem do pecado e tudo mais, né? Mas vamos ver, se tiver com tempo tranquilo a gente faz, que esse o assunto aqui eu acho que vai ser bem tranquilo pra gente na conversa aqui, né? Mas assim, na minha concepção, o que a Marlene falou quando ela falou do conceito, sempre a gente olha para cima, né, para falar com Deus e tudo mais, mas isso hoje, por mais consciência que eu tenha, assim, disso, né, que Deus está dentro, né, o que a gente faz, tudo mais, ainda a gente ainda tem esse hábito ainda muitas vezes, né, de olhar, né, mas sei lá, é muito da consciência mesmo, porque quando a gente pensa nos 7 corpos, né, se a gente for pensar no conceito dos 7 corpos e o último corpo que é o corpo átmico, né, que é o corpo divino, que é onde tem a nossa presença em Deus, né? Ele é grande, né? Ele é enorme, então ele vai até lá em cima, é o que nos une à consciência de Deus, né? Então, um pouco na verdade ele está em cima, ele está em todo lugar, né? Então, assim, não existe o certo ou o errado, né? Quando a gente conversa com Deus, né? Porque na realidade Deus, ele é o todo, né? Deus, ele Deus ele é a totalidade, então ele está acima, ele está do lado, ele está dentro de nós, né? A consciência crística está dentro de nós também, né? Então, mas não deixa de ser aquela totalidade, né? Quem criou tudo, né? E quando a gente às vezes está conversando, assim, eu acho que não importa você falar numa terceira pessoa, desde que você crie consciência que quando você está conversando com Deus, você está conversando com você mesmo, né? Porque quando a gente toma a essência de que a gente é o Criador, né? Que a gente que cria o nosso futuro com pensamentos, com sentimentos. Então, quando a gente tem essa ciência e a gente conversando com Deus sabe que está conversando com a gente mesmo e incorpora meio que esse poder dentro de nós, que a gente pode tudo, tudo é válido, entendeu? O que vale é aquela... já não é um conflito de crença, porque aqui ele fala muito do conflito de crença, porque o cristianismo prega exatamente isso. Uma das maiores crenças que a humanidade carrega é isso: Deus está fora e não dentro de nós, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não, nós somos partículas de Deus, nós somos Deus. E quando a gente entende isso, né, que nós somos partículas de Deus, e que Deus está dentro de nós e que nós somos os responsáveis por tudo, a partir do momento que a gente evoca Deus, a gente está evocando na realidade a nossa mente divina, a nossa consciência divina, a nossa consciência crística. Então, quando a gente faz essa evocação para Deus, a gente está fazendo essa evocação para a nossa mente divina que está em nós. Então, quando não fica aquela coisa que tem muito, que é não fala aqui especificamente, mas tem muita gente que fala aquele Deus de troca, né? Se eu vou fazer isso para Deus me dar isso, eu vou fazer isso para Deus me dar isso. Não precisa fazer, basta você acreditar que você vai ter, que você vai ter. Então, muitas vezes as pessoas que fazem essa troca, né? Vou ficar 10 dias sem comer não sei o que, para Deus me dar tal coisa. Se você acredita de verdade que vai ficar 10 dias sem comer, que Deus vai te dar tal coisa, você já está cocriando isso. Então, no fundo, não é Deus que está te dando, é você mesmo que está dando. É a sua fé que você vai conquistar, né? Então, é como Jesus fala, Cristo falou aqui numa carta lá, numa das cartas atrás, eu não sei qual carta foi especificamente, que ele falava... As pessoas colocavam a fé que, tipo, tem fé em Cristo, né? Os católicos têm isso muito forte, os evangélicos também. Você tem fé em Jesus que você vai ter tudo o que você quer. E eles conseguem as coisas e acham que foi a fé em Jesus que conseguiu tudo isso. Na verdade, não foi a fé em Jesus, porque Cristo está dentro dele, Deus está dentro dele. Então, foi a fé dele que fez, porque ele acreditou que ia fazer aquilo e aquilo ele acabou cocriando, né? Pela própria fé que ele tinha.
Até Cristo fala, não tem problema nenhum vocês botarem a fé em mim, contanto que vocês saibam, praticamente ele fala isso, contanto que vocês saibam que eu não tenho nada a ver com isso, foi vocês mesmos que fizeram pela fé que vocês tinham. Quando aquela história da cura, que aquela moça que toca no pé dele e fala, e se cura, né? Ela só se toca no pé dele e se cura, uma das histórias que a Bíblia conta, e ela fala, você me curou, ele fala, não fui eu que te curei, foi a sua fé na cura que te curou, né? Ela botou tanto fé que tocando em Jesus ela ia ser curada, que aconteceu isso. Mas por quê? Porque a mente dela criou isso, né? E Cristo deixava muito, muito claro isso, que não era ele que estava fazendo, quem estava fazendo era o Criador dentro dela, que estava criando todo o potencial de cura. Por quê? Porque ela acreditava nisso. Então ele deixa muito claro que ele fala isso, quanto mais rápido vocês se livrarem de muletas, né, para vocês que vocês acreditarem que vocês são capazes de criar, vocês não precisam de muletas, vocês não precisam de mim nem de ninguém, ele fala, para criar as coisas de vocês, porque vocês são co-criadores, desde que vocês tenham fé e acreditem nisso, né, se sintam merecedores, em toda aquela história da criação, né? Se sentir merecedor de tudo aquilo, se sentir grato. Se você se sente merecedor, se sente grato e entrega para Deus mesmo com fé, você vai ser curado, você vai conquistar o que você quer. Então ele deixa muito claro isso, mas até hoje isso que você colocou, Marlene, é normal mesmo, né? A gente ainda coloca, mas desde que a gente mas hoje já vem com uma você mesmo fala que ainda se pega olhando para cima e falando com Deus, mas ao mesmo tempo você já sabe que ele está dentro de você. Então isso você já está se dando o poder da cocriação, né? Isso que é uma coisa muito forte, né? Então é uma crença que já foi quebrada, entender que ele está dentro e não fora de você, né? Então, vai falar alguma coisa? Achei que você ia falar alguma coisinha. Você falou Não, também... a Carmen está com a mão levantada. A Carmen está com a mão levantada de novo ou é aquela mão do começo, Carmen? É a mão do começo. De novo. Hã? De novo. Então pode falar. Não, é que quando você estava falando, me veio uma palavra que, nesse negócio de olhar para o céu, é como contemplação agora, né? Contemplando, assim, mais nesse sentido, né? Atualmente, assim, agora. Mais no sentido de contemplar, porque realmente, como você falou, uma coisa muito grandiosa, né? Sim, sim. Então, mas é isso mesmo, olhar. Muitas vezes eu vou lá pro fundo de casa e fico olhando para as estrelas, eu também. Céu, e conversando, né? Mas também tem mas é uma contemplação, exatamente isso. É diferente. É uma contemplação. É diferente de achar que ele está lá. Exato, exato. Antigamente, né? Achar que ele está lá. Pode falar, Marleninha. Pode falar, Marleninha. Tem alguns pontos aí que, durante a leitura, né? Falar da comunhão com Cristo. Gente, por que eles trocaram, misturaram um pouco lá na hora de fazer da hóstia sagrada e tudo mais, falar que você está comendo o corpo e o sangue de Cristo. E aí depois tem a parte da religião, que você não pode comer carne na Sexta-feira Santa, que não sei o quê. E aí até ultimamente veio algumas pessoas começando a falar, gente, o que é isso, né? Você vai comer um pedaço de carne, você vai estar comendo... Eu não vejo sentido em parar, você ter que brecar situações por causa de um dia que foi criado. Eu acho desnecessário. Aí tem aquela parte que você falou do Vaticano. Que, na verdade, a igreja, para mim, sempre foi criada para o poder, para dominar. E aí o Vaticano é riquíssimo. E sempre falaram, os padres não podem se casar para não dividir o valor. Apesar de que, não sei se vocês já ouviram o padre Fábio de Mello falando, ele fala de uma forma, ele não é uma pessoa bitolada, mas ele fala de uma forma muito legal, ele fala de uma forma muito... todas as passagens. Então, quando ele estava no Luciano Huck e foi falar justamente sobre a Sexta-feira Santa, tal, sobre a Páscoa e tal.
E ele falou assim, ó, gente, a gente renasce várias vezes. A gente é enterrado várias vezes e renasce várias vezes. Porque existem situações que tiram a gente do nosso chão, que nem quando ele perdeu a mãe dele e tudo mais. Então eu acho que ele é uma pessoa que dá pra gente ouvir, porque ele não é uma pessoa assim, alienada naquela coisa de religião. Ele tem uma sabedoria muito legal quanto a isso. Sim. Agora, esse negócio de não querer casar, como você vai falar com uma pessoa sobre um problema matrimonial se uma pessoa não passou por isso? Não adianta, gente. A gente só tem a experiência vivendo. Uhum. Então, os padres fazem você se confessar, sendo que eles não passam por um monte de situação, Uhum. Sim. né? Então, mas isso tudo faz parte dos dogmas criados. A igreja, na verdade, a igreja católica foi criada 300 anos depois da morte de Cristo, que foi lá no Concílio de Nicéia. E foi criada numa época em que o Império Romano estava perdendo o poder. Então a religião veio como uma forma deles adquirir. Então o cristianismo estava crescendo. Então eles pegaram o poder do cristianismo para eles, na realidade, para manter a sociedade sobre poder. Então eles foram criando um monte de dogma com o único intuito de manter a igreja romana, ou o império romano, sobre poder. Então muitas das coisas que foram criadas foi para dominar pelo medo mesmo. Por quê? Porque o imperador romano era o cara que falava com Deus, era o mensageiro na terra de Cristo, né? Era a imagem do Vaticano, seria como o Papa hoje. Mas então ele tinha o poder, então era isso ou você vai ser castigado. Era isso ou vai ser castigado. Porque é a vontade de Deus que matem que invada o território do outro. Então quando você está invadindo o território do outro, matar pode, porque você está fazendo isso em nome de Deus. Aí veio a questão da superioridade masculina. Cristo não casou, então então ninguém pode casar. Então foi a desculpa que acharam. Então vem isso para continuar o quê? Uma superioridade. Eu acho que minha rede tá com problema. Vocês estão me ouvindo bem? Então veio isso da superioridade masculina sobrepondo em cima do feminino. Então quando começaram a matar todo mundo que falava qualquer coisa que ia contra o que eles colocavam como verdade, né? Começaram a queimar escrituras, começaram a queimar mulheres que tinham dons, mas assim começaram a matar um monte de mulher. Então, tipo, com várias desculpas. Tem uma teoria que é até mais profunda aí, mas como é teoria, não é verdade, né? Não convém estar falando muito aqui, mas também teria a ver com Maria Madalena. Então tem muita coisa que foram fazendo para colocar das mulheres. Aquilo que você colocou, Marlene, até antes, do corpo no céu. Cristo, na realidade, isso aí é até uma sátira que ele faz. O que eu vou fazer com o meu corpo no céu? O que eu vou fazer com o meu corpo em outra dimensão? Para que serve meu corpo? Entendeu? Ele mesmo que fala como as pessoas ainda acreditam nisso de eu ter ascendido com o meu corpo. O que eu vou fazer com o meu corpo numa dimensão superior? Meu corpo só vai me atrapalhar, não vai me ajudar em nada. Então é um questionamento que ele faz realmente de tudo isso, né? Então a história da Santa Ceia, que, como você mesmo falou, nossa, o que é aquilo? Comer meu corpo, beber meu sangue, que meu corpo vai... Ele mesmo pergunta, que meu corpo vai fazer de bem para uma pessoa? Beber meu sangue, o que vai fazer de bem para uma pessoa ela fazer isso? Não tem sentido nenhum. E é o questionamento que ele faz mesmo, que foram conceitos que foram implantados e até hoje levam isso como uma verdade absoluta, né? E a outra que você comentou, que ele também ele fala aqui, que é dele ter morrido para pagar os pecados. Não foi isso? Foi você que falou isso? Então, então é outra, tipo... Eu lá atrás, eu perguntei. Então, isso aí foi, na realidade, foi uma crença colocada pelos homens para manter uma tradição judaica de matar os animais, da explicação do sangue. É aquela coisa de você transferir o seu problema para os outros. Eu estou tranquilo
porque antes eu cometia pecado, eu ia lá, matava o cordeirinho e entregava de sacrifício para Deus. Deus ficava feliz comigo, então eu estou livre do meu pecado. Eu estou passando minha responsabilidade para o outro. Aí agora, a Igreja Católica colocou o quê? Não se preocupe, Jesus já pagou todos os seus pecados. Então ele morreu para pagar seus pecados, você está tranquilo. Ou seja, está transferindo a minha responsabilidade para o outro. Mas é contraditório, você concorda? É contraditório você falar que Deus morreu, que Jesus morreu na cruz para pagar os pecados dos homens, e aí ainda eles ficam cobrando um monte de coisa, o pecado, você tem que se confessar, é contraditório. Se ele já pagou, então a gente não tem pecado mais. O que quer que a gente faça já foi perdoado. Sim, né? sim. Agora eu sou uma pessoa livre de... Sim. E aí vem aquela também assim, no fundo também existe uma outra, por que eles criaram essa crença referente à morte de Cristo? Para não falar qual que foi a verdadeira missão de Cristo. Cristo veio para ser um modelo de ascensão para a humanidade. Cristo veio, nas palavras dele, como ele falou, coisas que eu fiz, vocês também poderão fazer. E muito mais. Então Cristo ele veio aqui na Terra, ele viveu a vida dele e ele mostrou o caminho para que as pessoas pudessem atingir o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É aquele reino dentro da sua consciência, é a morte do ego. É você se livrar da escravidão do ego. Quando você se livra da escravidão do ego, você acessa a sua consciência, a sua mente superior, você entra no reino dos céus, porque você vai estar pensando com a sua consciência crística. Então você acende a sua consciência fazendo isso. Então Cristo veio mostrar exatamente esse caminho, quando a libertação do ego. Essa foi a missão de Cristo na Terra. Ele veio trazer o caminho que você precisava seguir. Trouxe as verdades da existência para a gente seguir o caminho, que era praticar o caminho das verdades da existência, nos livrando purificando o nosso ego, para a gente se libertar do ego e assim acessar a nossa consciência superior e a gente ia cocriar tudo aquilo que quisesse. Essa foi a missão de Cristo. Ele veio ser um exemplo na Terra para a humanidade. Só que isso tudo é o que tinha que ser oculto. Então qualquer ensinamento que tinha... Por isso que teve a matança como é que fala? Teve a morte das mulheres, tudo aquilo que eles ordenavam de matança, era para quê? Eram as pessoas que ainda pregavam a verdade sobre Cristo. Então eles foram aniquilando tudo isso para quê? Para esconder essa verdade. Porque para eles não interessavam... Imagina, cada pessoa sabe que ela tem o seu próprio poder. Quando todo mundo sabe que tem o seu próprio poder, tira o poder dos dominadores, tira o poder de quem domina o mundo. E tirando o poder de quem domina o mundo, e todo mundo sendo co-criador, quando você vê que o mundo é abundante, que o mundo é próspero, que tem tudo para todo mundo, você dá um poder para o ser humano, que quem domina o mundo não quer esse poder. Então foi tudo oculto, realmente. Então o que ele quer deixar aqui claro, assim, ele fala, tem toda uma parte boa que veio das religiões. A parte dos monastérios, a parte de inspirar as pessoas a atingir uma própria divindade. Mas tudo que é dogma, tudo que prende, tudo que aprisiona é criação do homem. Inclusive as pompas, o dinheiro todo. Então tudo aquilo tem um poder muito grande por trás de tudo aquilo. Gente, vai acabar aqui a sala. Vamos fazer o pausezinho e já voltamos. A Carmen de novo, de lado. Vamos lá. Pode falar, Marlene. Vamos lá. Eu falei uma vez isso, eu não consigo aceitar que a necessidade de Jesus na Terra ficar mais tempo e ter ficado só 3 anos. 3 anos assim, eu digo, mostrando o caminho, ensinando o povo. Não era suficiente. Para mim, 3 anos, você vê que nem os apóstolos que estavam com ele estavam preparados, se sentiram inseguros, eles se sentiram perdidos com apenas 3 anos. Eles estavam... Você imagina assim, você está
aprendendo alguma coisa que você precisa aprender. Aí o professor pega e fala, a gente só vai ficar esse tempo e eu vou embora e vocês se virem. Então eu sempre vou achar que o tempo foi insuficiente. Que eu não sei por que ele achou que só 3 anos era suficiente. Não foi. Assim, é uma resposta que que a gente nunca vai ter, pelo menos com a nossa consciência terrena, né? Ou talvez na consciência de quinta dimensão a gente acesse tudo isso e dizem que a gente vai acessar tudo isso. Mas o entendimento que eu tenho hoje é assim, né? O mundo já era dominado pelo mal. Os dominadores do mundo já dominavam desde aquele tempo. E os dominadores do mundo são consciências muito poderosas. Tanto que, quando Jesus nasceu, mandaram matar todos os primogênitos das famílias. Eles já sabiam que ia nascer alguém muito poderoso que vinha mudar a consciência da humanidade. Então, quer dizer, desde quando ele nasceu, ele foi perseguido e ele conseguiu escapar, né? Escapou. Hoje a história que a gente sabe é que não só Cristo era Cristo era um avatar muito poderoso, né? Avatar, vocês entendem o que é o avatar, né? Uma consciência muito poderosa. Ele veio com uma missão muito poderosa, mas o entorno dele também era de pessoas muito poderosas. Maria era um avatar poderoso, o pai dele José era um avatar poderoso, João Batista era um avatar poderoso, Maria Madalena era um avatar poderoso, várias pessoas do entorno dele, os reis magos eram avatares poderosos. Então tinham muitas pessoas no entorno dele que conseguiram proteger tudo isso. Eram pessoas que recebiam e que já eram adultas quando Cristo nasceu, então já tinham essa consciência elevada, então já tinham as mensagens de que precisavam proteger, já sabiam que ali estava nascendo um ser superior. Então, mas mesmo assim, os dominadores do mundo em questão, eles já quiseram desde criança matar Jesus. Então, quando Cristo ele começa a missão dele, logo que descobrem quem é de fato, já começa meio que uma perseguição, mas ele ficou tão poderoso que não podiam crucificar ele à toa, precisavam de alguma coisa, aquela coisa que se matam à toa é pior ainda, né? O mártir se torna mais forte. E o que eu escuto muito da missão de Cristo é que uma das principais, além dele mostrar esse caminho para a humanidade, outra coisa que ele veio fazer foi implantar a consciência crística, trazer de volta a consciência crística. Então ele fez ele trouxe ali, se você for ver, uma mudança de mentalidade mesmo. Por mais que as pessoas não tiveram o completo entendimento, muitas pessoas tiveram. Dizem que existem muitos ensinamentos ocultos que está vindo sendo revelado agora, de como foi de que outros que tiraram da Bíblia mesmo. Então tem muita coisa que foi escrita de forma correta, que colocavam a percepção correta dele, tá? E tiraram da Bíblia, porque o Conselho de Nicéia, os poderosos, decidiu o quê? Tudo que coloca Cristo tem que ser considerado uma superdivindade, o único Filho de Deus. Ele não pode ser considerado um humano que veio para cá como um humano que ascendeu em consciência e mostrou o caminho. Eles sabiam que ele era uma consciência poderosa, que ele trouxe o caminho, mas precisavam ocultar tudo que falavam sobre isso. Então tem muita coisa que foi oculta. O Sermão da Montanha completo foi oculto, esconderam. Tem coisas que tiveram que os religiosos, os religiosos meio que da época esconderam, porque senão iam ser mortos, e outras tá no acervo da Igreja Católica, lá escondido lá nos acervos, na sala secreta lá do Vaticano, né? Então tem muita coisa que dizem que tem um evangelho de Filipe, tem evangelho de Maria Madalena, tem evangelho de alguns discípulos dele também. E os discípulos, embora ficaram com medo, muitos tiveram contato com Cristo depois em consciência e foram fortalecendo, né, a crença deles e o que eles propagavam. Então foi mas assim, ele ficou 3 anos em missão,
mas foi 3 anos que impactou hoje 1/3 aí da humanidade. O Ocidente todo é impactado pela mensagem de Cristo, né? Então, parece pouco tempo, mas é que é uma ideia, demora a se propagar, e principalmente nessa luta da dualidade que o planeta todo passou, né? Com muita gente querendo bloquear tudo aquilo. E existe uma lei universal que ninguém, quem tem que se libertar, a gente não tem que contar com a ajuda de ninguém, nós temos que fazer a nossa libertação. É aquela coisa que tem muita gente que fala, Cristo vai voltar para salvar a humanidade. Não, Cristo não vai voltar, Cristo sempre esteve aqui. A consciência crística está cada vez mais forte. Cristo vai voltar em consciência, como ele já voltou, e através de vários mensageiros, como uma das mensagens é através das cartas. Então Cristo está voltando em consciência, para que a humanidade crie consciência que ela pode ascender em consciência, que ela pode se libertar, e que está no poder de cada um a sua própria libertação. E é isso que eles tentaram esconder até hoje, né? A internet, que veio como uma forma de dominação, ao mesmo tempo veio como uma forma de libertação, porque está fazendo com que essa mensagem se propague cada vez mais. Então, quanto mais pessoas tiverem consciência que a libertação está dentro dela, e quando esse número atingir o ponto crítico, que é 1/3 da humanidade, a humanidade vai se libertar. É o fim da dominação terrena. Só que vai partir de nós essa libertação. E é essa mensagem que eles não querem, que eles nunca quiseram que o ser humano tivesse, que nós somos os responsáveis pela nossa libertação, e mais do que isso, nós temos poder pela nossa libertação. Porque a hora que a gente enxerga que tem esse poder, os dominadores do mundo são em poucos. Eles têm dinheiro, eles dominam a guerra, eles dominam um monte de coisa, mas agora, para matar 2, 3 bilhões de pessoas, ou eles acabam com o mundo, não tem como, porque as pessoas vão dominar, não tem como eles pararem isso. Então, essa libertação, eles só podem parar com a ignorância, que é o que eles tentaram fazer até hoje. Pode falar, Carmen. Mas também não foi porque ele estava desanimado com tudo que ele tentou ensinar e tal também, e daí ele falou, vou me retirar? Ele já foi estava isso também... mais ou menos também? Sim, Ele estava... Ele já estava, né? Na realidade, ele já estava cansado, e ele sabia que uma hora não ia ter como ele fugir de tudo aquilo, né? Então ele já tinha consciência dele que a missão dele era um curto espaço de tempo, porque iam perseguir ele, uma hora iam matar ele, não tinha como fazer, não adiantava usar todo o poder para vir, não é a intenção de Deus. Por exemplo, tem gente que fala, porque Deus não foi lá e usou o poder dele para dominar? Porque a intenção de Deus não é essa. Que consciência você vai ter se alguém vier e te salvar? Não, cada um tem que criar a sua própria consciência. E foi esse processo que foi desenvolvendo. Cada um de nós temos que criar nossa própria consciência de salvação. Tanto que é toda a humanidade que vai ascender em consciência e vai se libertar? Não, é 1/3 da humanidade. É 1/3 da humanidade que vai, 2/3 não vão. E por que não vão? Porque preferem continuar no mundo do jeito que está, preferem continuar na distração que o planeta coloca, alienada. Então não vão tomar consciência de tudo isso, não dão importância. Então é cada um que é responsável por tudo isso. E como fala, das ovelhas e das cabras, né? Quem for cabra não vai ser salva? Não, uma hora vai, porque vai continuar o processo de evolução dele. Cada um vai ascender em consciência em seu tempo. Como fala na própria oração, o nosso propósito o reencontro com a nossa consciência divina. Esse é nosso propósito. Isso vai acontecer mais dia, menos dia. Para 1/3 da humanidade vai acontecer agora, nos próximos anos. Né? Está acontecendo já e vai continuar acontecendo. Para o restante, vai continuar sua evolução espiritual. Alguns dizem que é em outro planeta. Aí, como vai ser isso, né? Tipo, eu falo que eu não entro... Como eu não tenho essa consciência, essa visão clara para falar, eu tenho minhas crenças, mas não deixa de ser uma crença, é coisa que eu leio, coisa que ressoa comigo. Mas não existe uma verdade absoluta como vai continuar isso.
O que eu posso falar que eu tenho certeza é que uma parte vai, outra parte não vai. E que o planeta vai. Então quem ascender vai ter a oportunidade de continuar aqui, quem não tem vai ter que ir para algum lugar. Agora, que lugar que é esse, de que jeito que é, como vai ser, aí já é pergunta já são outros 500. E o que falam é o quê? As crianças nascidas principalmente a partir de 2010 já estão prontas, já vieram prontas. Só o pai é capaz, os pais e a sociedade é capaz de estragar essas crianças. Elas podem se perder no caminho, mas são crianças que já nasceram pura e que vieram com para iluminar a humanidade, né? De 2000, a maioria de 2000 para cá, de 2010 falam que são todas, e cada vez vão vir consciências mais evoluídas que já vão vir para o planeta regenerado. E essas consciências, e elas precisam ser protegidas para poder manifestar o que elas vieram fazer aqui quando adultas, né? O grande desafio está em nós, que já temos, que nasceu antes da década aí de 2000, que nasceu em 1990, 1980, 1970, 1960. Esses são os que vieram para trabalhar para conseguir o seu espacinho também, né? Para conseguir a sua evolução, para conseguir a sua ascensão, mas todos vieram com possibilidade, então vai depender de cada um conseguir isso ou não conseguir isso. Você ia falar, Carmen? Marlene, pode falar, Marlene. Então, a gente pensa, a gente assiste algumas coisas, lê algumas coisas, e o que a gente vê, por exemplo, nas religiões, é que o povo, eles precisam, o povo geral precisa de líder, precisa de liderança. Eu vejo o povo como pessoas inseguras, em qual caminho ir, e aí uma pessoa esperta, que nem esses grandes bispos, se dizem bispos, que pegam dinheiro, que pede, fala o cara, olha, você vai me dar a primeira parcela da sua casa, é o que você vai me dar. Essas pessoas, elas acreditam tanto que ele vai poder fazer alguma coisa por elas, que essa pessoa vira o ser iluminado para eles. E aí tem pessoas que também mudam muito, né? Que nem o dízimo. Você tem que dar o dízimo. Tem gente que deixa de comer para dar o dízimo para a igreja. Eu acho assim, é muito triste até. É muito triste, porque são pessoas muito inseguras que acabam acreditando nesses novos deuses, né? Que existem por aí. É outra crença. É a crença que você vai dar um dinheiro para comprar sua vaguinha no céu. É uma crença. Que o céu está fora, porque ela não acredita que o céu está dentro dela, o céu está fora. Então ela joga, tudo aquilo de jogar a responsabilidade para o outro. A crença de acreditar num líder é uma das crenças limitantes que a sociedade coloca na gente de propósito. É a crença do herói. Não é à toa que existe Super-Homem, Batman, Homem-Aranha. Por quê? É sempre aquela história de alguém que vem para te salvar. Alguém que vem para salvar você dos seus perigos. Alguém que vem para salvar a humanidade. Só que na vida não tem esses super-heróis, mas a gente tem isso dentro de nós. Alguém vai vir para salvar a humanidade. Tanto que estava ouvindo um vídeo que fala, cuidado para o seu despertar não virar uma religião. Que é o quê? Tem gente que acredita que vão vir os extraterrestres para salvar a humanidade. Tem gente que acredita que vai vir Jesus para salvar a humanidade. Tem gente que acredita que vai vir alguém para salvar a humanidade. Tem gente que coloca isso, como você falou, no bispo, no presidente da república, nos Estados Unidos. Coloca sempre em alguém que vai vir para salvar o país, para salvar a humanidade, para tirar ele desse problema. Então, isso é uma crença também que tem que quebrar. O único que pode curar os seus problemas, quem tem que ser o seu herói é você mesmo. Não existe um herói lá fora. Você é o único responsável por tirar você da situação que você se encontra. E Cristo veio mostrar isso. Ele veio para mostrar isso. E por isso que foram ocultos os ensinamentos dele. Porque quando a humanidade descobre que tem esse próprio poder, ele faz. Aí, como você mesmo falou, as pessoas são inseguras. Por quê? Porque ainda estão presas no ego. Elas têm muito medo. Elas têm muito medo de fazer, têm medo de errar, têm medo de tudo isso. Então, eu estava vendo um vídeo hoje, já vou te abrir, Carmen, que falava da culpa, né? Porque a culpa te leva à escassez, o livro. Eu vou até fazer um vídeo que eu assisti longo, né? Eu vou fazer um videozinho curto disso, eu achei muito bacana. Por que a culpa te leva à escassez?
Na realidade, se a gente entende que a gente está aqui para errar e acertar, e se você errou intencionalmente, você vai ter um karma para pagar. Mas se você errou sem intenção, talvez você também tenha um karma para pagar. Mas se você errou sem intenção e reconhece o seu erro, você já está livre dele. Você está aqui para errar, não existe pecado, você está aqui para errar. Nós viemos aqui na humanidade para aprender. Nós tivemos que ver o que é ruim para saber o que é bom, aprender o que é doença para saber o que é saúde, tivemos que aprender o que é pobreza para entender o que é riqueza. Tivemos aquilo que Deus fala, isso Deus fala no livro Conversando com Deus. Ele fala assim: vocês tiveram que aprender o que vocês não são para aprender o que vocês são. O que nós somos? Nós somos saúde, nós somos abundantes, o mundo é abundante, nós devíamos estar em paz, o mundo é próspero, o mundo é amor, devia ser de relacionamentos amorosos. Essa é a essência, esse é quem a gente é, como Cristo define aqui nas cartas, logo lá no comecinho. Só que a gente, por causa do que a humanidade coloca, a gente foi perdendo a gente foi desacreditando nisso. Então, a gente nessa dualidade, a gente teve que ver toda essa parte ruim. A gente teve que aprender pela doença o que é a saúde. Então, a gente aprendeu tudo pela dualidade. Então, tudo é uma escola. Você teve todo... por isso que a gente não sabe, quando alguém está em sofrimento aqui nesse mundo, a gente não sabe o que ele fez em outras vidas para ele estar em sofrimento agora. Mas ele está tendo que aprender algum tipo de lição que ele ainda não aprendeu. E ele está tendo uma oportunidade de aprender essa lição, é o que coloca. Mas não é que Deus está punindo ele, é a causa e efeito. Como a professora da Alê de terapia, a Andresa, né? Ela fala assim: não existe ninguém santo no mundo. Ou a gente morreu queimado ou botou fogo. Se a gente não morreu queimado, a gente botou fogo em alguém. Então não tem santo. Ou você botou fogo ou você ficou queimado, mas de um lado você estava, né? Que lado que você estava lá ninguém sabe. Mas então a gente já foi tudo aqui. A gente já pode ter sido escravo e já pode ter sido aquele que castigou um escravo. Então vai saber o que a gente não fez em outras vidas. Então a gente está tendo oportunidades aqui. Então, quando a gente entende isso, que tudo faz parte, é um processo, e não carrega a culpa, não carrega a mágoa, não carrega a raiva, a gente vai se libertando cada vez mais do nosso ego, que é isso que vai aprisionando a gente. Então, essas dores, essas crenças, então a gente tem que se libertar ao máximo das crenças que a gente tem e viver livre dessas crenças. Isso é o que ele chama de morte no ego, é o retorno para o reino dos céus. Ele vai falar disso na carta... Na 7 e na 8 ele fala disso, né? Bastante, da libertação do ego, né? Mas o caminho para a morte do ego é o que ele já mostrou aqui pra gente. É através do quê? Seguir as leis da existência, que ele já falou lá na carta 1. Você purificar a tua consciência, que foi falado aqui na carta 6, ou até o exercício prático. E a gente viver em contato com o Criador através da meditação, que é o que ele vai falar na carta 8, principalmente da meditação. Então, ele mostra o caminho para tudo isso. Então, quando a gente mata o nosso ego, né, é o processo que a gente renasce, é o renascimento, é quando a gente encontra o reino dos céus. E aí é onde a gente começa a viver uma vida plena, como a gente devia estar vivendo há muito tempo. Pode falar, Carmen. Não, isso que a Marlene colocou é uma coisa das igrejas, assim, desse fanatismo, é uma coisa que me deixa perplexa. Eu fico perplexa e é uma coisa que está crescendo, mas crescendo, e tem muita gente que está nessa, né? E realmente nossa, eu nunca gostei de fanatismo, nunca entendi essa coisa de ídolo, né? Na minha época eram os Beatles que eram, então as pessoas chorando por eles, se rasgando por eles, eu falava, por que isso? Eu não acreditava, né? E é o que acontece nessas igrejas. É uma coisa, é uma cegueira, Ai, eu fico assim...
Nossa Senhora. E tem gente que tudo que vai fazer vai pedir opinião pro pastor, vai pedir opinião. E assim, Sim, eu sei de constelação familiar porque a Lê é consteladora familiar. Mas já teve gente que foi pedir opinião pro pastor e o pastor falou, não, se afasta disso, que isso não é coisa de Deus, não. é bem assim, é uma que coisa muito primitiva, uma coisa muito rudimentar, é uma coisa que lida, que mexe com o emocional das pessoas. É que a Lê não faz reiki, Eu acho mas eu isso não um duvido crime. que fale a mesma coisa pra reiki também. Ah, isso é coisa de... não é do bem não, essas coisas aí. E Jesus praticava o quê? É? E o centro espírita pratica o quê? Reiki, energia, Poder de não cura é? pelas mãos. Na essência é cura pelas mãos. Exatamente. Então Mas olha, é uma coisa assim, eu tenho muito, muito assim, dó, não sei se é essa a palavra, mas o que fazem com a cabeça das pessoas fracas. sim. O negócio do dinheiro, corre muito dinheiro. Olha, é uma coisa horrorosa. Horrorosa. Chega a ser triste, né? Você vê as Muito. pessoas se desfazendo de casas, de carros, por acreditar que aquela pessoa que está ali, aquela pessoa é do bem. Exatamente. Quando eu trabalhava no banco, eu lembro que tinha um rapaz que ele tinha muita fé, mas ele era muito religioso. Miro? Ele é uma pessoa Era o Miro? maravilhosa. Era o Miro? Quem? Era o Miro? Não? Mirinho. Mirinho. E na época, eu sei que fizeram até uma rifa lá na igreja que ele participava, que deram. E a Marlene paralisou pra mim, fui eu que paralisei. Não, ela está normal. Então acho que é a minha internet que oscilou aqui. E aí, eles fizeram uma rifa de um carrão, assim. E quem ganhou foi o pastor, a esposa dele. Ficou ali. E quando teve, não sei se vocês lembram, que quando teve pegaram os pastores indo para fora do país, levando dinheiro na Bíblia, era da igreja deles. E aí eles ficaram revoltados, ele estava revoltado, como é que fizeram isso com o pastor deles, sabe? Mas eles estavam fazendo uma coisa contra o que o outro país falou. Gente, você vai levar dinheiro, dólar, dentro de Bíblia? Olha, que absurdo. O Miro era uma pessoa muito bacana, sempre gostei muito do Miro, mas ser alienado demais, gente, os extremos... Então, é o fanatismo, induz a pessoa, eles são induzidos, é uma manada, né? Sim. Que está sendo induzida e pela fraqueza É uma da pessoa, onda, né? eles pegam o emocional. São várias pessoas que se juntam e vão pensando igual. Sim, sim. É horrível. Isso até comenta aqui nas cartas que assim as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer o bem e fizeram o contrário, infelizmente vai ter um destino horrível. Dizem que Hitler, ele veio com uma mente superior mesmo, que era para fazer muitas coisas boas, mas ele se perdeu totalmente pelo ego. Porque ele era um líder nato, né? Ele fez coisas horrorosas, mas ele era um líder, só que usou todo o poder dele de liderança para um lado contrário, né? Então, não só, e tem vários casos aí que a gente pode citar na história e vários casos agora, né? Que pessoas que têm oportunidade de fazer coisas maravilhosas porque tem o poder nas mãos, só que quando está lá no poder só pensa no poder, né? Então, faz parte, infelizmente, dessa mente egóica que domina a humanidade durante muito tempo, né? Complicado. Deixa eu ver aqui. Alguém quer colocar mais alguma coisinha? Eu só ia falar que eu anotei também sobre as pragas do Egito. Pode falar. Que a gente fala que tiveram, acho que são 10 pragas do Egito, e que sempre vai ter uma história deturpando tudo, né? Mas que fala que Deus, que veio no filme lá, Êxodos, fala que Deus era uma criança e que quem não gostasse dele ia sofrer pelas mãos dele, tipo, nós vamos jogar gafanhotos, nós vamos ter o rio cheio de sangue, vai ter moscas,
só vão morrer os primogênitos de quem não acredita em Deus, tal. É assim uma coisa tão pesada que você fala, gente, para que fazer um negócio desse? Aí é que é destruir a imagem. Eu imagino destruir a imagem dele. Meu cachorro quer pular aqui. Quer destruir a imagem de Deus. Sim. Eu achei muito pesado. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas Sim. ele fala das pragas do Egito, né? Eu assisti, mas se você lê a Bíblia, é o que a Bíblia fala, né? Então é meio. É uma coisa meia assim. Eu, assim. Eu tô até vendo um filme que saiu novo, que é de Moisés, né? Fala da história de Moisés. Eu falei, deixa eu ver se tá tendo alguma versão diferente da história dele, né? Uma versão mais amorosa de tudo que aconteceu, se continua a mesma coisa. Mas ainda continua a mesma coisa. Mas essa é uma história que, digamos, que eu quero conhecer quando eu tiver uma consciência superior. Eu quero voltar para ver exatamente o que aconteceu, para entender o que foi tudo aquilo. Mas se a gente entende que tudo é consciência, e que os egípcios estavam maltratando os israelenses, tratando como escravo e tudo mais, nada pode ser, tudo é consciência, entendeu? A própria consciência criou tudo aquilo. Mas de que agora tem aquela história, agora ele fala aqui do que mataram, que Deus foi e matou os primogênitos dos egípcios. Eu quero descobrir ainda quem que fez o assassinato, porque não foi Deus, entendeu? Quem foi o responsável por tudo isso, que falou na Bíblia uma coisa, mas que a gente sabe que eu acho muito difícil ter sido do jeito que foi, né? É uma crença que eu acredito que é diferente, mas não tenho nenhuma opinião, nada para falar que possa ver, né? Não consegui ainda achar uma teoria ou algo que falasse o que foi realmente, né? Mas é o que ele fala aqui, né? Tipo, é o típico tipo de história que não leva. Cristo fala que condena a história e fala, é o tipo de história que não leva nada a lugar nenhum, que não faz sentido nenhum. Mas ele também não colocou a qualquer história real, né? Mas ele deixa o que ele falou. É uma história que não faz sentido nenhum, porque Deus é amor, Deus não faz nada. Algo foi feito, quem fez não sabermos, né? A gente pelo tempo aqui ainda tem 30 e poucos minutinhos. A gente pode terminar agora, se ninguém tiver mais colocação, ou pode ler o finalzinho da carta e ver se alguém tem alguma coisinha para falar. O que vocês preferem? Eu acho que dá pra gente ler, não dá? A leitura Dá pra só ler vai o uns 10 finalzinho? minutinhos, Porque você vai ver que É, tem, assim, a hora que eu olhei aqui, eu falei, acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, e aí a gente já começa uma carta nova na semana que vem. Vai dar pode ser. 10 minutinhos no máximo de leitura. Então vamos lá, na continuação. Só não lembro a página agora, que eu deixei a minha aberta aqui, né? Mas onde a gente terminou de ler, acho que vocês estão com ela aí aberto, né? Mas se não, vamos no ouvido. A verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que ao longo dos séculos as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado os assassinatos, roubo de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então que com certeza aqueles comportamentos deviam ser contrários à vontade daqueles que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pela maldade contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo que tentei ensinar às pessoas da Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que, se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que,
se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dado a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo, em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todo o coração que um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinado aos milhares. Isso foi considerado como a coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual inclusive Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade? No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. Que Deus! Você pode perceber por que era necessário que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus, em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina, que verdadeiramente havia dado a eles o ser. Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo sacrificavam sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado de alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, essas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Esse é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Quando as pessoas tornam outras infelizes de um modo ou de outro, estão criando o seu próprio futuro em retorno, não como retribuição, mas como uma atividade consciente de criação. Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente essas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz e a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nessas cartas. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que, através dos tempos, alguns buscadores espirituais na igreja cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirirem uma forte consciência do poder que eles chamam Deus, e acabaram por reconhecer que a igreja não ensina a fonte do ser. Porém, somente uns poucos evoluíram espiritualmente o suficiente para irem além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem o influxo do poder, uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tenho que dizer que até esse momento, nenhum dos santos nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano, como eu estou apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano, e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas. Com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa e esteja agora ansioso, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com estas páginas.
Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão de convicção, pode continuar a buscar, mas com um grande custo para si, despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções de evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema nesse momento, porém é um problema enorme porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade. Suas convicções e crenças fortemente enraizadas podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas, em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que estas novas ideias que contradizem as suas crenças possam chamar a sua atenção, a sua consciência estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Esse tecido de consciência é a base de cada resposta sua, para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Essa afirmação pode expressar-se de duas maneiras e ambas são a verdade de sua existência. Sua consciência cria sua realidade, sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurar-se demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma Terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a Terra era redonda, foi considerado um herege. Porém, sua percepção da circularidade da Terra permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagem para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessária uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Você está em uma situação semelhante com respeito a essas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam são como pessoas que acreditavam em uma terra plana e que tinham medo de cair pelas bordas, se navegassem demasiado longe de seu ambiente conhecido. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia lamentam e se afligem pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Porém, as pessoas que puderem captar e dar as boas-vindas à verdade da consciência que atualmente estou apresentando ao mundo, serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limites pelos oceanos em todas as direções, com a condição de que tivessem a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posição na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com seu estado interior. É assim que se sai das circunstâncias desagradáveis. Com base em tudo que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver que somente você cria a qualidade de seu mundo interno, esteja em uma prisão ou no comando de um navio, e pode melhorar seu ambiente, irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. E mais uma vez, sua consciência é a sua realidade, não o seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugar de trabalho ou amigos. Pois, seja qual for o lugar que as pessoas e suas posses ocuparem em sua consciência, bom ou mal, esse lugar é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade inata oculta em um caráter aparentemente negativo e também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo, suas respostas conscientes. Você é o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso de amor crescente, vitalidade e alegria, ainda que os seus sonhos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos e cimento, por tudo que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo que está no seu ambiente. Este é seu destino nesta vida, ou em vidas futuras.
chegar a essa plena e completa realização. Quando isso acontecer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo e então gradualmente avançará para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana, interpenetrando e assistido pela consciência divina. Eu, o Cristo, recomendo a você esta carta. Eu o pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor, alegria, realização pessoal incondicionais. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá. Conserve sua fé nisso. Em todo momento eu sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve. Uau! Me arrepiei todo aqui. Eu acho que ele respondeu tudo aquilo que a gente estava falando. Eu acho que fechou com chave de ouro. Exatamente. E olha, isso aqui já estava tudo grifado aqui. Essa parte da consciência. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Esse tecido de consciência é a base de cada resposta sua. Para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Essa afirmação pode expressar-se de duas maneiras e ambas são a verdade da sua existência. Nossa. Alguém quer perguntar alguma coisa que pode ter ficado alguma dúvida ou alguma coisinha, mas assim, do que ele falou sobre o pecado, né, aqui do conceito de pecado. A gente estava falando de Moisés, ele falou algumas coisas aqui de Moisés. A gente falou das guerras que foram criadas em nome de Deus e falando que tem nada a ver com... Quer dizer, quando... um dos 10 mandamentos não pode matar, né? Quando eles tiveram que matar para conquistar as terras, pôde matar porque era mando de Deus, né? Então, completamente... Pode falar, Marlene. Mas assim, se você pensar, por um outro lado, eu acho que nas coisas sempre tem alguma coisa boa. A gente sempre pode tirar alguma coisa boa. Eu sempre fui desse princípio. Sempre tira alguma coisa boa. Por exemplo, eu acho que na época que tinham os faraós era muita barbárie mesmo, né? Que eles faziam, que colocavam as pessoas dentro lá do... Como é que chama lá? Guerreando lutando com animais, ou colocava eles lá dentro da arena para lutar entre si até um morrer. Então, eu acho que quando criaram alguns medos, algumas coisas assim, as pessoas começaram um pouquinho a parar desse negócio de vou matar por matar. Vou tirar o pai de uma família porque eu acho que eu vou lutar lá e vou ser melhor que ele. Eram coisas muito banais, porque eles matavam uns aos outros, né? Então, eu acho que de uma certa forma, você colocar que Moisés pegou e colocou os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, acho que algumas coisas chegaram a limitar o ser humano que fazia por fazer. Então, tem um lado bom nisso tudo. Não naquele extremo de que se você pecar, Deus vai te castigar. Mas assim, deixou as pessoas não fazerem certas barbáries na Terra. Eu acho que tem um lado bom nisso também. Sim, isso o que você falou faz sentido. Tanto que ele colocou aqui que ele fala que os 10 mandamentos, na realidade, ele veio para que Moisés pudesse ajudar ele na travessia do deserto, porque tinha muitos rebeldes ali fazendo um monte de coisa errada. E aí ele colocou ali, aí veio os 10 mandamentos que ele colocou como ordem. Então foi como a lei. Na teoria, a lei dos homens, ela serve para proteger a gente da gente mesmo. Então deveria, claro que a lei, a justiça humana, ela existe e deve ser seguida. Quem mata alguém pela justiça humana tem que pagar aqui, tem que ser preso, tal. Por quê? Porque senão não se consegue. Imagina se ninguém é preso, você não consegue ter uma convivência em sociedade que é governada pelo ego, né? Mas isso nada, mas é o que ele deixa claro. Isso nada tem a ver
com a justiça divina. A justiça divina é causa e efeito. Aquele que matou, ele vai ter, ele pode ser preso ou não pela justiça dos homens. Quem rouba, e quando a gente fala aí, tem muito, a gente fala de políticos, dessas coisas todas que criam a lei para proteger deles mesmos, quem rouba pode não ser punido pela justiça dos homens, mas a lei de causa e efeito vai trazer um retorno para ele no seu devido tempo, né? Então isso é imperativo, é lei universal, não é Deus que está fazendo isso, é a lei de causa e efeito, é a lei do retorno. Mas é isso que ele deixa claro, né? E ele mostra que as contradições, né? Porque ao mesmo tempo não matarás, mas agora para conquistar a terra eu posso matar porque Deus está mandando. E é isso que ele fala daqui das contradições, que a gente parar de viver com essas crenças, para ter uma coisa que eu escuto muito e eu acredito muito nisso, na realidade todos nós já temos na nossa mente, no nosso mental superior, a nossa mente divina, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já sabe o que é o correto de fazer, o que é o justo de fazer por nós mesmos, pelo próximo, pela humanidade. Só que cabe a nós fazer isso. Então, por isso que quando a gente acender a consciência e estiver totalmente com o nosso ego só na função dele mesmo, né, mas liberto da escravidão do ego e comandados pela nossa consciência divina, a gente não precisa de lei. Por quê? Porque todo mundo já é comandado pela consciência divina, já sabe o que é o correto. Então ninguém faz nada que não é errado, porque nós somos comandados pela consciência divina. A lei existe aqui para nos proteger, porque o mundo é como é, né? Então é nesse ponto que eu creio bastante, e é isso que Cristo fala, né? A hora que a gente tiver livre do ego e com a nossa consciência realmente implantada e com essa responsabilidade de ser o co-criador, de fazer o correto, de purificar a consciência, eu falo que esse fim de carta aqui é para a gente ser lido e relido, porque realmente é uma inspiração do que a gente é e do poder que a gente tem. E ele coloca que, para mim, a gente estava falando disso, né? Eu acho que eu comentei um pouquinho antes desse poder que a gente tem, que é o que que é o que sempre tentaram ocultar da humanidade, que é esse poder que a gente tem. Não importa de onde a gente está, a gente tem o poder de criar nossa própria realidade. Tanto que tem histórias fantásticas de pessoas que foram presas lá no Holocausto, que estavam presas lá, que sofreram barbaridades e que saíram de lá, tipo, tiveram seus traumas, mas as pessoas saíram de lá e escreveram livros e fizeram coisas. Por quê? Porque embora elas estavam presas naquilo ali, elas sabiam que aquilo ali era elas desenvolveram um contato superior, algumas dessas pessoas, que são histórias fantásticas, de que aquilo ali não era a vida delas, não era aquilo que elas mereciam, mas era o momento que elas tinham que passar. E desenvolveram um contato com a consciência divina, que quando saíram dali expressaram tudo aquilo para o mundo. Então, porque sabiam que aquilo não era o lugar delas, elas sabiam que elas não eram aquilo. Então são histórias que contam que é realmente sensacional, porque quando ele fala aqui, você pode estar no bairro de uma rua pobre, num beco de um bairro pobre, mas se você tiver se alimentar de amor, harmonia, alegria, beleza interior, você vai sair de lá e vai encontrar o que é de acordo com a sua consciência, né? Sua consciência vai determinar tudo isso. Então realmente é inspirador demais essa carta. Recomendo que vocês leiam de novo esse finalzinho aí, para recordarem o poder que vocês têm, que nós temos, né? Que realmente é demais, é inspirador demais, 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 demais. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Ou vamos para os nossos encerramentos? Então, agora que a gente recebeu essa inspiração, vamos fazer o nosso momento de emanar a nossa consciência para o mundo. Acho que a Divani voltou a participar semana passada. Normalmente a gente termina o grupo de estudo. Lembra que a Lê fez uma vez lá no espaço um encontro para emanar energia para o todo, para emanar energia para o universo, né? E isso foi assim, isso foi feito, isso foi um poder que chegou muito forte para ler, né? Uma mensagem muito forte para ler para a gente quando a gente estava falando das cartas. E desde quase o primeiro encontro, né, a gente tem feito, fazendo isso, um momento de meditação, onde a gente fica em silêncio, né?
e a gente emana a nossa energia para o universo, um poder de cura para o universo. A gente sabe que como Cristo deixa claro, o que a gente emana, a energia que a gente emana pode impactar no universo todo, então a gente dedica os 5 minutinhos finais aí para a gente poder mandar essa energia para onde a gente quer mandar, para as pessoas que estão sofrendo com fome, com abusos, pessoas que estão passando necessidade, locais que estão em guerra, agora ainda mais, imagina o pânico que não deve estar com as novas notícias surgindo, que tudo pode piorar lá, né? E é engraçado, né? Engraçado não, né? Mas falaram que pós-eclipse muita coisa que vem, a coisa da mudança da humanidade, do reset da humanidade, começando pela nossa consciência, e que tudo ia aflorar, o bem ia aflorar e o mal ia aflorar também, né? Então já tem algumas coisas começando a aparecer, porque tudo tem que ser revelado, então o mal tem que ser revelado e para revelar tem que vir no extremo até chegar. Mas as mensagens que chegam é que para ninguém se preocupar que nada do pior vai acontecer, porque não é para acontecer, é mais para botar medo mesmo na humanidade, que é para continuar. Falam que é o último recurso dos poderosos, é botar medo na humanidade, que é dessa forma que eles nos mantêm escravizados. Mas é isso, vamos fazer agora. A Divani deu uma saída, mas acho que já volta, deve ser a internet dela oscilando. Então vamos fazer. Nós temos aí, só para confirmar, tem 8 minutinhos, então dá para a gente fazer uns de 3 a 5 minutinhos aí para a gente emanar energia para o todo. Então vamos silenciar. Deixa embora os pensamentos. Sinta a energia vindo, entrando pelo seu chakra coronário, percorrendo todos os seus chakras, descendo. Sinta teu coração pulsando, relaxando todo o teu corpo. E com essa energia do teu coração, emana essa energia para tudo e para todos que vocês acham que possa estar precisando. Vamos lá.
respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. Quando sentir vontade, pode abrir os olhos. E é isso aí, gente. Finalizamos mais uma carta. Semana que vem começamos a carta 7. E as cartas, como eu falei, da carta 6 para frente, todas as cartas são inspiradoras, né? Mas o entendimento é bem tranquilo e realmente é bem bacana aí, mas são conhecimentos profundos pra gente ter aí, né? Então na carta 7 vai ser bem bacana aí para nossa continuação. Vai falar bastante do sou a vida, a verdade e o caminho, na carta 7. Então é bem... Muito boas as cartas. Muito boas. E é isso, gente. Boa semana pra Boa vocês. noite. Melhoras pro marido. Obrigada. Valeu, gente. Descanso. Boa semana. Descanso, boa semana. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, boa semana.